E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Bom dia, irmãos. Nós vamos ler aqui em Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. Apocalipse 10, 10. E tomei o livrinho da mão do anjo, eu comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. Pai Celestial, estamos aqui, Pai, numa grande responsabilidade. Responsabilidade essa, não foi nós que buscamos, mas foi o Senhor que trouxe em nossas mãos. O Senhor veio em nosso encontro. Nós não estamos aqui proclamando algo que não fizemos. Nós estamos proclamando algo que já foi feito, que já foi comido, que já foi expressado. E agora o teu povo está alimentando através do ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. A tua palavra não é de ontem, mas a tua palavra é de hoje. E a palavra de hoje é Apocalipse 10, de 8 a 11. Nós estamos agradecidos por poder fazer parte disso, por poder entender isso. Nós queremos aqui engrandecer o teu nome. Queremos te pedir perdão, que temos tantas falhas, somos humanos. O Senhor venha nesta hora circuncidar meus lábios, meus olhos, minha mente. Tu venha também circuncidar a mente, os olhos, os ouvidos do teu povo. Que a gente possa entender com a tua mente, que a gente possa ver com teus olhos, que a gente possa ouvir com teus ouvidos. Nos ajude nesta manhã mais um pouquinho. E abençoe o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sentai-vos. A palavra escrita em sua própria vida. Deus é tão poderoso e tão grande que Ele consegue se esconder. Ele se esconde na Escritura, Ele se esconde aquela Escritura, aquele versículo para aquele dia que Ele escreveu. Ele se manifesta numa carne e não tem teólogo, não tem sábio da mensagem,
não tem inteligente que possa encontrar. Por mais que eles possam esquadrinhar esta Bíblia, por mais que eles possam esquadrinhar essa mensagem, eles não encontram. A Bíblia, ela chega a falar que ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, melhor dizendo, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então isso não depende do homem, isso não depende da sabedoria humana, mas isso depende de Deus. Isso está escrito em São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Então isso depende de Deus, e Deus se esconde de uma forma que o povo pode examinar, o povo pode estudar, o povo pode buscar, o povo pode orar, e Deus se esconde em simplicidade. E olha que para encontrar Deus, só se você veio de Deus. Porque se você não veio de Deus, você não vai encontrar Ele. E se você veio de Deus, já tem uma palavra escrita dentro de você, para você manifestar ela. Vou começar aqui em Salmos 119, versículo 11. O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, o salmista está dizendo que ele escondeu a palavra dentro do coração dele. Mas essa palavra, antes que ele pudesse esconder, antes da fundação do mundo, Deus já tinha escrito na vida dele. Então, a gente pode ver na Bíblia os pentecostais. Você pode mostrar aqui na Bíblia, vamos começar pelas coisas bem básicas. Vamos começar pelo batismo. Você pode mostrar que o batismo, a gente não vai encontrar nenhum batismo escriturístico nesta Bíblia Sagrada em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Você só vai encontrar o batismo efetuado pelos apóstolos, pelos discípulos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quem revelou a eles não foi o estudo deles, não foi comparação escriturística, mas foi o próprio Espírito Santo. A descida daquele Espírito Santo pôde manifestar aquela escritura que já estava neles, que Joel falou, que nos últimos dias o Espírito de Deus se manifestaria e derramaria e vinha sobre toda a carne. E vossos filhos, e vossos velhos, eles teriam sonho, eles teriam visões. E aquilo era um cumprimento da Escritura, mas aquela manifestação, aquela Escritura já estava dentro deles, somente para eles cumprirem aquela Escritura. Então, eles já tinham tido a revelação, através do Espírito Santo, que Pai não é nome. Pai é o Deus eterno. Pai é o Deus Espírito, que antes mesmo que Ele fosse Deus, Ele já existia. Lá na eternidade Ele só era Espírito e Ele não era Deus. Aí tu diz, mas pastor, mas como Ele não era Deus? O irmão Brano ensina assim, e João vem, esclarece para nós. É porque um Deus é um objeto de adoração. Então Deus no princípio Ele não tinha quem o adorasse, mas o projeto dele já estava na mente dele antes da fundação do mundo. Todos esses profetas da lei estavam na mente dele. Essa manifestação dele em carne para poder salvar estava na mente dele. Essa manifestação de 7 mensageiros através das eras já estava dentro dele. Deus já tinha visto Ele mesmo se manifestando em carne humana em um homem na América do Norte. É o Deus, este Deus maravilhoso. E pelo incrível que pareça, Ele também já estava na mente dele, João. E Ele já tinha visto cada um de nós manifesto. Então, Deus, Ele é o Deus eterno. Então, Deus é Espírito.
Então ele é o Pai, porque ele é Pai e porque ele criou todas as coisas. E para ele ser Pai, então ele também é Senhor. Ele tem toda a senhoria. Então o título do Pai é Senhor, o título do Filho é Jesus. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e porá o seu nome de Filho. Não, Jesus. São Mateus 1:21. Então o título do Pai, Senhor, o título do Filho, Jesus, e o nome do Filho, me perdoe, não título, o nome do Filho, Jesus, e o nome do Espírito Santo. Em Atos diz: saiba toda a casa de Israel que este Jesus que vós, os judeus, vós crucificaste, Deus fez Senhor e Cristo. Senhor Jesus Cristo. Eu creio que é em Atos capítulo 2, versículo 36. Então ele é o Senhor e Cristo. Ele é o Senhor Jesus Cristo. E você vai ver que quando o Espírito Santo desceu ali sobre o cenáculo, sobre os discípulos, sobre aqueles 120 que estavam no cenáculo, porque quando o Espírito Santo verdadeiramente invade o coração de uma pessoa, sabe o que acontece? Quando Deus trata com ela, ela fica atônita, ela fica arrependida. Ela não deseja mais viver para o mundo. É por isso que a Bíblia diz assim: arrependei-vos. Para você batizar, você tem que arrepender. Você tem que morrer, você tem que não desejar mais esta vida pregressa do mundo, né? É como eu digo aqui, tem o irmão Mateus, quantos anos ele tem? Ele quer batizar? 13, né? 13 anos. Ele está pedindo para batizar. Eu não impeço ninguém batizar. Quer batizar com essa idade, está arrependido, mas aí a gente tem que ver com os pais da criança. Sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente batiza os nossos filhos e ele, talvez muitos, não é o caso dele, pede o batismo pela uma emoção, ou pede o batismo porque vê os pais que tomaram essa decisão, mas ele não tem aquele arrependimento para viver para Deus. E aquele menino ainda vai passar por uma fase de uma adolescência. Ele está passando por uma fase de uma adolescência. Então você sabe como é o adolescente. Você já foi adolescente. É por isso que o irmão Branham, ele chega a dizer, quando Sara queria tomar aquela atitude de tocar rock, né, com uma certa amiga ali, e que ele puxou o cinto para repreender, o irmão Branham mandou colocar o cinto novamente, mandou entregar a Deus, né? E a gente também vai ver a Billy Paul, a mesma coisa, quando saiu de casa e passou pelaquela situação. Você sabe que Deus disse para o irmão Branham para ele voltar ao pensamento de 16 anos. Porque quando você volta para o pensamento de 16 anos, você vai entender o seu filho, porque você já passou pelaquela fase, aquela situação. E aí muitas das vezes a criança, ela pede o batismo, tem 8, 10 anos, 12 anos, e os pais querem forçar ela a ser crente, a viver como eles são, porque o batismo, o primeiro passo é a justificação. Ele vai passar por todo um processo, né? Ele vai passar por todo um processo, e ele não pode ser como você, porque você muitas das vezes já passou pelo processo de justificação, de santificação, e agora você está nessa etapa do batismo do Espírito Santo. E eu posso ir muito mais além, que nós estamos não no batismo do Espírito Santo, nós estamos além do batismo do Espírito Santo, nós estamos na adoção de filho. Adoção de filho é quando a coisa é toda esclarecida para você. Então ele vai passar pelaquela fase. Muitas das vezes a gente quer que os nossos filhos, eles se comportem como a gente se comporta, quer criar uma santidade para ele viver, e a gente vai chamar a atenção dele: olha, tu batizou, tu é crente, rapaz. Não, ele vai passar pelaquela fase de adolescência. É Deus que tem que tratar com ele.
É individual a coisa. É Deus que vai tirar, é Deus que traz aquele arrependimento para ele batizar. Este mesmo Deus vai trazer a santificação, mas leva um tempo. Moisés passou 40 anos no deserto para Deus santificá-lo aí. Para 5 minutos ele receber ali não somente o Espírito Santo, mas receber a adoção de filho e Deus transformar. E nós, meu irmão, que nós já estamos todo esse tempo e ainda continuamos dando trabalho para Deus. E a gente quer que os nossos filhos sejam santos, a gente quer que os nossos filhos andem alinhados. Não é verdade? A Bíblia diz que a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar. Isso aí eu não nego, isso é verdade, isso é Bíblia. Você ensina, mas o resto é com Deus. O resto é com Deus. E se ele batizar e mais tarde, porque o que a gente pode dizer bem, olha, você vai batizar, você sabe o que você está fazendo, depois você não pode desistir. O meu filho, vou contar o testemunho do meu filho. Meu filho chegou e tinha mais ou menos uns 10 anos e disse que ele queria batizar. E eu disse, tu quer? Quero. Cheguei com a mãe, não, nós não vamos batizar ainda, você está muito, não, mas eu quero. E quase chora lá para batizar. Aí hoje em dia ele diz, não, que ele batizou, que nem lembra que ele fez. Já pensou uma coisa dessa? Mas crê na mensagem. Isso já é, né? Mas crê na mensagem. Ele sabe que ele tem uma responsabilidade na mão. Ele sabe que ele invocou o nome de Deus na vida dele. Então o resto que vai acontecer, o primeiro passo é a gente que dá. Tem coisas, irmão, que a gente é que tem que tomar a decisão. Tem coisas que Deus não pode fazer por nós. Tem coisas que é só nós que pode fazer. Batizar é nós, vir na igreja é nós, ouvir é nós. Deus não te força a ouvir. Deus não te força. Você só ouve se você quiser. Se você não quiser, você não ouve. Você só batiza se você quiser. Não é verdade? E eu poderia levar muitas coisas para frente, mas a gente vai parar aqui, né? Senão a gente não demora, termina o nosso tempo. Então a criança, você tem que saber que a criança, você tem que deixar ela na mão de Deus. E só orientar. E só dizer, olha, hoje é ouvir. É a criança ouvir. E às vezes, muitas das vezes, você pode pensar, conversar com teu marido e dizer, meu Deus, eu estou precisando de um pastor, porque meus filhos vão se perder, eles precisam na igreja. É mais fácil hoje eles se perder na igreja, de que eles ficarem contigo no teu lar. Não há uma proteção melhor para o povo de João, de que eles ficarem no lar ouvindo esta mensagem. Quando tu ouves esta mensagem, não só você é contagiado, mas teus filhos são contagiados, teu lar é contagiado, nós somos abençoados. Por que forçar nossos filhos a batizar? Eles têm que tomar a decisão própria, até porque eles já são salvos. Teu filho, mesmo que não batize, não estou dizendo que não deve batizar. Se quer, a gente batiza. Mas batismo não salva ninguém. O que, pastor? Batismo não salva. Por isso que a Bíblia diz, em São Marcos capítulo 16, versículo 15, todo aquele que crer e for batizado, fala, é salvo. Não, e será, porque tem uma jornada, tem que permanecer, né? Tantas pessoas que foram batizadas, tantas pessoas que foram santificadas, mas que não crê nesta palavra, mas que não crê em Apocalipse 10, do 8 a 11, tantas pessoas que vivem em santidade, tantas mulheres que não cortam seu cabelo, tantas mulheres, tantas irmãs que têm o vestido até melhor do que o das nossas irmãs, mas que não tem, mas que não crê na mensagem. O importante é você crer na mensagem, e a mensagem vai te posicionar. Vai posicionar você, vai posicionar a sua esposa, vai posicionar os seus filhos. E os nossos filhos, nós aprendemos tanto com João quanto com Brana e com a Bíblia, que nós não víamos isso na Bíblia, que os nossos filhos, quando você pede a Deus, toma eles, entrega para Deus, eles são salvos.
Tu diz mesmo sem batizar, mesmo sem batizar. Mesmo se dá uma oferta, mesmo sem dar o dízimo, aquele ladrão ele dizimava lá na cruz. Aquele ladrão, o primeiro encontro que ele teve, e ele foi mais revelado de que os próprios judeus, os próprios que era para receber, os próprios que era para reconhecer que ele era o rei deles, mas ele não reconheceu, e um ladrão lá na cruz olhou para ele e disse: lembra de mim quando estiver no teu reino. Ele teve mais revelação, aquele ladrão teve mais revelação de que todos aqueles judeus reunidos, porque o que aqueles judeus fizeram foi colocar uma coroa de espinho nele e zombavam dele. Tu não é o rei dos judeus? Então profetiza quem te bateu. Tu não disse que tu destruireste o templo de Salomão, que foi construído há 46 anos, sem fazer nenhum barulho? Por que então tu não desce da cruz? Porque tu salva o povo e não salva a ti mesmo? E aquele ladrão olhou e reconheceu, com todo aquele sofrimento dele. Ali do lado ele disse: olha, nós, eu e tu, somos merecedores, falando com um companheiro dele lá, que estava lá do outro lado, também na mesma situação, zombando de Deus. E ele disse: olha, nós merecemos para pagar o preço, porque nós fizemos, mas esse homem não merece. Sabe por quê? Porque aquela escritura estava escrito dentro daquele ladrão, dentro da vida dele. Tinha que manifestar aquela escritura. Não importa que você seja prostituta, não importa que você já foi ladrão, não importa que você tenha sido no mundo, mas aquela escritura, ela está escrita dentro de você, e você vai ter que manifestar, vai ter o ponto de você ouvir a voz dela e te chamar, como chamou aqueles 120 no cenáculo, ao ponto de Pedro se colocar de pé e dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom. Aí as pessoas pensam, na denominação era assim: vocês não querem aceitar a Jesus Cristo? Aí te pega pelo braço e te traz aqui na frente. Vamos lá, vamos aceitar Jesus Cristo. O pastor vai orar e vai pedir para Deus acender o teu nome no livro da vida. O seu nome já é escrito antes da fundação do mundo. Qual aquela escritura que iria manifestar no seu tempo? Cada mensageiro, ele tem uma escritura que já traz na vida dele. Cada profeta, ele já tem uma escritura que traz na vida dele, para ele manifestar aquilo. E você pode ver que Deus, ele se esconde do sábio, do entendido. Deus se esconde do teólogo. E eles podem olhar esta Bíblia, eles podem averiguar e não vão encontrar. Eles só olham para o batismo em título de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não veem que tem mais de 5, 6 relatos batismais. Os discípulos batizando, efetuando o batismo e sendo batizado também em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar Paulo, que não esteve lá no cenáculo, que não recebeu nenhuma orientação de Jesus. Você já vai encontrar Paulo no capítulo 9 de Atos, quando ele caiu por terra e veio aquela luz que ele tanto perseguia e não sabia quem era. Aquela luz era Jesus. Ele mesmo disse, ele perguntou: Senhor, quem és? Ele disse: eu sou Jesus, Saulo. Tu já me perseguiste tanto, mas agora, Saulo, tu de um perseguidor, agora tu vai ser um Paulo perseguido. Um Paulo que vai carregar estas marcas, os meus vitupérios, a minha palavra. Mas você sabe por que Paulo aceitou? Porque havia uma escritura dentro da alma, da vida de Paulo escrito. Você sabe por que você está aqui? Porque esta escritura também cumpre em você.
Apocalipse 10, de 8 a 11, é a escritura do nosso dia que estava escrito no nosso profeta, no nosso mensageiro Osmar Brana. E ele vem e manifesta para nós, ele chama. Você sabe por que você atendeu a voz dele? É porque esta escritura ela tem que cumprir em você. Não tem como você fugir. Agora também quem não tem uma escritura, se você tiver uma escritura dentro de você da dualidade, se você tiver uma escritura da ressurreição isolada, se você tiver uma escritura do sistema sacerdotal, se você tiver uma escritura de um concílio de pastores, de ministros, você não vai atentar para a verdadeira escritura que Deus manifesta. E Deus se esconde. Deus se esconde de uma maneira tão simples, tão simples. Ele se escondeu daquela população antediluviana. Ele se escondeu dentro de Noé. Noé era a escritura daquele dia. Noé estava manifesto em carne humana. As pessoas de fora, elas não tinham aquela escritura dentro delas. É por isso que elas zombavam, é por isso que elas não creram. E você vai ver que a Bíblia diz que Deus achou Noé perfeito em sua geração. Ele já era perfeito. E perfeito é o que? Perfeito é Sete, perfeito é Brana, perfeito é Deus, Bran, que ele no futuro iria se manifestar neste nome, nesta carne. Agora veja como ele se escondeu tão bem dentro de Noé. Veja Deus se escondendo dentro de Moisés, que ninguém via que Deus estava. Você sabia que até o próprio Deus, aquela escritura estava tão dentro de Moisés, que nem Deus achou Moisés. A Bíblia fala, irmão Brana fala que Deus procurou Moisés para matar, mas ele não achou. Como é que Deus não pode achar? Como é que Deus, um Deus que é um Deus presente, um Deus onisciente, um Deus que preenche o céu, terra e que está em todos os lugares, como diz Jeremias, como é que ele não vai achar Moisés? Era porque Moisés estava escondido em Cristo. Quando você está escondido em Cristo, não tem diabo que te ache. Não tem sistema que te ache, porque você está escondido em Cristo. Você pode ver que Lutero estava tão escondido em Cristo que os papas, os arcebispos, os sacerdotes poderiam matar ele, mas eles tiveram ele como louco. Ele é mais um louco. E hoje as pessoas podem achar este ministério agora como um louco. Este povo é louco, este povo crê num tal de Marco Clélio, eles são loucos. É porque nós estamos escondidos, João. No ministério de João não tem quem nos ache. Eu vou ler um pouquinho aqui para a gente ver isso aqui, ó. Cristo é revelado em sua própria palavra, 94. Olha como ele diz, ó: agora, por favor, em todos os lugares, deixe que isto penetre. Tem que penetrar, tem que entrar. A palavra de Deus não deixa só a palavra de Deus vir na tua carne para te ter emoção, para você chorar, para você se sentir bem. Isso é muito bom. Não deixe só a palavra de Deus vir só na tua mente. É muito bom tu ter a palavra na mente. Você não vê as pessoas no mundo religioso, elas têm a palavra na mente e elas pregam, né? Elas vão para a igreja, que homem de Deus. Aí quando mais tarde tu encontra com ele está só de cueca na frente da casa, está chamando palavrão, está bebendo cerveja, é porque a palavra está aqui. A palavra não tem que estar aqui. A palavra tem que estar aqui, dentro do coração. É dentro da alma. É por isso que o irmão Brana diz assim: agora, por favor, em todos os lugares, deixe que isto penetre. Que Deus na palavra pode esconder-se a si mesmo na palavra, que não há um teólogo ou uma escola no mundo que poderia encontrá-lo. Oh Deus, você está feliz? E você poder encontrar esse Deus? Mas para a gente poder encontrar este Deus, teve que ter um primeiro que encontrou.
Esse que encontrou foi o sétimo anjo. Ele encontrou este Deus, ele pôde revelar este Deus. E vocês já viram um cântico que diz assim, que ninguém explica a Deus? Quantos já viram um cântico desse que ninguém explica a Deus? Mas João veio e explicou a Deus para nós. Você sabe? Então, hoje é uma alegria. A gente não tem como pregar uma mensagem sem conscientizar o povo, quem foi que abriu, quem foi que comeu. Nós não comemos. Vai João 10, onde nós lemos: e tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Pronto. Se ele tomou o livrinho e ele comeu, tem alguma coisa para alguém? Agora, como é que eu vou lá e vou comer se já comeram? Não tem como comer. Ele foi, tomou o livrinho e comeu, e havendo comido, na boca dele era doce, e no ventre era amargo. Essa mensagem para nós, igreja, diz: pastor, o senhor está dizendo igreja? Eu estou dizendo igreja, porque eu faço parte da igreja. A gente dá graças a Deus por esta luz que nós temos do profeta, porque Deus não trata com pastor. Nunca na história Deus tratou com pastor para trazer uma mensagem. Ele tratou primeiro com o profeta, ele tratou primeiro com Moisés, depois tratou com Arão. Ele tratou com João Batista, mas não tratou com os sacerdotes, com Anás, com Caifás. Aí ele vem e manifesta em carne humana. Ele trata com os discípulos, levanta Pedro para ser o pastor da igreja dele, um homem que tinha falhado várias vezes, mas foi ele que Deus escolheu para ser o pastor da igreja dele. Mas Deus, ele não trata com o sacerdote, porque os sacerdotes, eles se corrompem. O sacerdote sem o profético, eles se corrompem, eles se vendem por popularidade, eles se vendem pelo sistema para ser reconhecido, para dizer: ó, grande pastor está aqui no nosso meio. Eles amam o encontro de pastores porque eu ovaciono mais ele do que a Deus. E Deus não combina com o encontro de pastores. Deus não combina com o encontro sacerdotal. Me mostra que Brana, mesmo ele falando lá, e muitas das vezes que era bom a gente se reunir, mas Brana era o profeta. Nós se reuníamos no tempo do nosso saudoso pastor aqui, mas ele era o profeta. Mas mesmo ele sendo profeta, ele nunca fez uma reunião com a gente para perguntar o que a gente cria ou como a gente entendia. Não. Se você não crê, você vai embora. Porque se Deus não te esclarecer, o profeta não pode esclarecer. Só quem pode esclarecer alguma coisa para você é Deus. Deus só mandou a gente abrir a nossa boca, que Ele enche. Ele enche e Ele fala. Olha só, vamos continuar aqui. Deus na palavra pode esconder a si mesmo na palavra, que não há um teólogo ou uma escola no mundo que poderia encontrá-lo. Primeira e segunda etapa não encontrou ele. Primeira e segunda etapa não encontrou. E você vê que lá no primeiro selo mostra que ele tinha que deixar o trono de intercessor para revelar estes 7 selos. Mas ele não vê, por quê? Porque Deus está escondido. E ele passou por muito tempo, por mais de 40 anos, e nem o nosso pastor achava ele dentro da mensagem. Não é verdade? Só na hora certa, do ano 2000 para cá, Deus pôde... Irmão, para encontrar Deus, só Deus mesmo. Não tem outro que encontre. Você acha que você está crendo é o teu intelecto? Por você mesmo? Por nós nem estaríamos aqui. Não é verdade? Não, a gente não entende Deus. A gente crê em Deus. E Ele se manifesta. Então, somos agradecidos por encontrá-lo. Você não está agradecido por encontrar Ele nesta manhã?
Você aí através da internet, que está na quietude do seu lar, que está aí ou no seu trabalho, você não está feliz de ter encontrado Ele hoje. Veja a situação da igreja. A igreja está confusa. A igreja ela não sabe o que fazer, mas a esposa não. A esposa encontrou ele. E ele é o esposo dela. Olha, irmão, quando o homem encontra o par que é dele, pronto, ali ele encontrou tudo. Tudo que ele precisava estava ali. É assim Deus. Nós encontramos nosso esposo, e o esposo é a palavra revelada, como diz aqui o irmão Brana, e continua, e mesmo assim ele está sentado bem ali, e você diz: é isto certo, irmão Brana? Os fariseus e os saduceus e as outras eras, eles têm feito isto assim em cada era. Agora podemos examinar aquilo. Vejam, ele se escondeu em Jesus e eles não viram. Ele estava bem diante deles. Ele estava bem diante na sinagoga dele e eles não viram. Ele se manifestou nos discípulos e eles não viram. Ele se manifestou em Lutero e eles não viram. Deus manifesta em Lutero e eles não perceberam. Deus escondido dos sábios, do entendido. Ele se escondeu em John Wesley, ele se escondeu nos pentecostais, ele se escondeu em primeira e segunda etapa do irmão Brana, até que a primeira e segunda etapa ainda pode perceber Deus, porque Deus ainda está na manifestação do Espírito, e move a carne, e faz os milagres, e ressuscita os mortos, e cura os enfermos. Aí é fácil para você identificar Ele. Mas quando Deus se esconde, quando Deus se escondeu William Brana, ninguém mais viu Ele. Quando Ele desce do céu, aquele anjo forte, a ciência ainda mesmo tirou a fotografia daquela constelação que 7 anjos que vieram da eternidade, e um era o que trazia o 7º selo. Aquele 7º selo que revelaria os demais selos, e a ciência e a igreja da América do Norte não percebeu aquilo. Deus se escondeu plenamente da ciência. Eles só viram aquele Deus Espírito nas nuvens, só aquela forma de constelação espiritual, mas aquele Deus desceu na terra. E quando ele desceu na terra, ele se escondeu em um homem chamado Brana, e ninguém mais percebeu. Ele mesmo dizia: olha, o cordeiro está de pé, agora abrindo o primeiro selo. Quem era que estava de pé? Era aquele Deus escondido da própria igreja. Ele se escondeu tanto, irmão, da igreja, que o irmão Brana disse assim no 6º selo: tem acontecido um mistério aqui nesta semana, que eu duvido que vocês estejam captando. Irmão, ele se escondeu de uma tal forma que só uma meia dúzia percebeu que era ele manifesto em carne humana. Aqueles que estiveram lá no pé da montanha com ele não perceberam, porque se eles tivessem percebido, eles teriam trazido para nós esta mensagem. Mas como Deus se esconde de uma forma tão peculiar, como Deus se esconde do homem tão simplesmente, que Deus pode andar contigo, falar contigo, caminhar contigo como ele caminhou no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, e os discípulos não perceberam. Vocês são felizes. Cuiabá recebeu Deus. Veio uma vez aqui, né? Era Deus escondido. Ninguém percebia. Olha só. O Pará é abençoado também. Mas aonde ele vai em carne, aonde ele cega mais. Aonde foi só a voz dele,
era não para estar cego, mas estão cegos, porque eles estão crendo em um sistema, estão crendo que vai levantar um homem, que vai entregar algo maior que isso que já foi entregue, e não existe, porque só há um João que come, e só há uma igreja, só há um povo que ouve. Eu estou aqui, irmão, eu não nasci para mentira, por mais que eu vim nascido de pecado, construído em iniquidade, vim como qualquer mundano veio, tive minhas falhas, que eu sou como humano, mas quando Deus transforma a gente está aqui para falar a verdade. Não quer dizer que a gente não minta como ser humano, que o ser humano é falho. Irmão Brana mentiu, eu creio que João teve seus problemas na carne também, nós temos nossos problemas na carne, mas quando é para falar a verdade, nós estamos aqui para dizer a verdade. Eu não comi o livro. Mas as pessoas elas querem ouvir de nós um pastor que bata no peito e diz: eu comi o livrinho. Mentiroso. Só um comeu. Agora eu posso dizer: eu ouvi e entendi. Aí quando você ouve e você crê e você entende, você pode dizer que você comeu também. Você comeu aquele mesmo livrinho, porque até um ano atrás a gente não via o que vemos, a gente não contemplava o que estamos contemplando. Então isso daqui tem que ser Deus, tem que ser essa escritura escrita dentro de nós, e que Deus se esconde de uma forma tão singela que você não capta ele. Ele só se mostra para quem ele quer. O que foi que ele fez com aquele jovem rico? Quando ele chegou com ele e disse: bom mestre, ele disse logo: por que tu me chamas bom? Só há um que é Deus. Aí pronto, o jovem rico ele já se escondeu ali do jovem rico. Aí quando veio aquele cego de nascença, em São João 9, ele disse: quem és, Senhor, para que eu possa adorar? E ele disse: sou eu que falo contigo. E aquela mulher samaritana, aquela mulher de má fama, eu vi um teólogo dizendo e mostrando na Bíblia que aquela mulher, ela não era uma mulher de má fama, que ela não era uma prostituta. Não tem na Bíblia que ela era uma mulher prostituta, mas uma mulher que tem 5 maridos, ela é o quê? Para a Bíblia, que a mulher e o homem nasceu para casar uma só vez. E se já aconteceu isso com qualquer um de nós, você tem que saber que tem uma mensagem de Brana e de João que deu perdão para cada um de nós. Amém? E você tem que crer nesse perdão, você não tem que continuar fazendo. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, e ensina os filhos a não fazer a mesma coisa. Está falando de casamento e divórcio. A mensagem de casamento e divórcio. E se você nunca teve esse problema, levante a mão para o céu e dê graças a Deus. Mas você não é diferente daquele que teve, se arrependeu e chegou, como aquela mulher samaritana, começou a conversar com ele. Ele entrou dentro da vida daquela mulher. Quem era aquele? Aquele era o próprio Deus. Começou a discernir a intenção do coração dela e disse logo: vai chamar teu marido. Ele disse: olha, eu não tenho marido. Aquela mulher honesta, ela disse: tu bem disseste, porque tu já tivesse aí 5, e agora o que tu está vivendo, ela já estava no conceito. Esse sexto ainda ele não é teu marido. Aí ele começou a falar e quando viu ela, ele vem e se identifica para ela. Então Deus, ele se esconde dos incrédulos, ele se esconde da religião, ele se esconde dos sábios, ele se esconde do entendido e se revela aos pequeninos. Irmão Brana diz que aquela mulher, Maria Madalena, que foi expulso 7 demônios, ele diz que a alma dela era virgem. A alma, você pode ter cometido o delito que for no corpo, mas quando você encontra essa escritura, que aviva essa escritura que está dentro de você, você é virgem para Deus.
Você não é tocado por sistema. Sabe por que o eleito não aceita sistema de homem? É porque ele foi feito assim. Ele aceita só um Deus. Ele aceita só um profeta. E deixa eu ver aqui. Eles têm feito assim em cada era. Agora podemos examinar aquilo. Vamos pensar nos dias de Noé. Uma era viva e intelectual, como ele escondeu a si mesmo em sua palavra prometida nos dias de Moisés. Ele escondeu a si mesmo nos dias de Elias. E como ele se escondeu a si mesmo nos dias de Jesus, como ele escondeu a si mesmo, ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu, porque ele estava escondido do mundo. O mundo foi feito por ele. Ele estava no mundo e o mundo não o reconheceu. Então, novamente, isso se repete aqui na América do Norte. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não reconheceu quando ele estava manifesto em uma carne de brana. O mundo não viu Deus manifestado em carne humana. A América do Norte também não viu o Deus manifestado em carne humana. Agora quem vê é aqueles que faz parte daquela escritura. Eu vou ler aqui em Salmo 139, versículo 16. Diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda uma delas havia. Então, Adão falando aqui que Deus já tinha escrito. Então, cada profeta, cada mensageiro tem uma escritura que já vem dentro dele. Diz o irmão Branco. E diz João. Porque a gente repete aqui, é o que João fala, meu irmão, tá? Tu diz, tu não repete o que Brana fala? Não, porque a gente não aprendeu com os trovões, a gente não aprendeu com o irmão Brana. A gente aprendeu com João. Não, se eu li aquele selo várias vezes, nunca vi o cordeiro fora do trono. Eu li aqueles selos, aquelas eras várias vezes. Eu nunca vi que a noiva era profeta. Senão através deste ministério. Tem que ser honesto com o povo. Tem que ser honesto. Mas sabe o que é que faz a gente ser desonesto? É a gente querer ser grande. É a gente querer ser superior a este mensageiro. E Deus não aceita isso. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Vós sois a vossa carta, escrita em vossos corações, conhecidas e lida por todos os homens. Então, nós, cada um dos mensageiros, cada um dos profetas, eles são cartas escritas. Quando eles manifestam na terra, aquela escritura já está escrita na vida de cada um deles, no coração de cada um deles. Quando você nem mesmo era nascido, essa escritura de Apocalipse 10, do 8 a 11, já estava escrito na sua vida. Você sabia que a escritura de Apocalipse 10, de 1 a 7, não estava escrito na sua vida ainda? O que estava escrito era Apocalipse 10, de 1 a 8, ou de 8 a 11, porque a de 10, de 8 a 11 é a mesma de 1 a 7. Um é esposo, a outra é esposa. E aonde é que a esposa ela se esconde? No marido. Eles não vê de novo depois que João partiu. Ele não sabe aonde Deus está escondido. Eles podem revirar, eles podem buscar, eles podem querer ensinar, mas esse mesmo Deus, este mesmo anjo forte, a gente não pode generalizar as coisas, que cada um tem um papel. O anjo forte tem um papel. Quando ele desce do céu, ele já está encarnado, ele já é o 7º anjo. E quando ele deixa o 7º anjo, aquele já vem no ministério de João, é o mesmo Espírito Santo.
Ele só muda de nome, ele só muda de forma, e quem está aqui não é diferente, é o mesmo ministério de João, não é outro, é Deus. Esse ministério de João esconde os 7 selos. Esse ministério de João, ele é um segredo, ele ainda continua sendo um mistério, ele ainda continua sendo o silêncio. Por quê? Porque este silêncio, mesmo tudo sendo completo, este silêncio ele só acaba na ida, esse mistério. E as pessoas não sabem que Deus está aqui dentro desta arca, nos exortando, nos falando, nos colocando a ouvir. Ou se cada pastor desse deixasse Deus se esconder nele, e eles pudessem colocar a congregação deles a ouvir. Ah, não, é uma desonra eu sentar e ouvir, mas na tribulação tu vai querer sentar e ouvir, será tarde demais. A tribulação, quando tu querer, quando tu pensar que tu está sendo enganado, não que a gente é contra as pessoas pregar, as pessoas têm que pregar, o pastor tem que pregar, se ele conseguir pregar dia e noite, isso é muito bom. Mas não esconder, não omitir, não dizer que foi ele que comeu. Ele omitir que ele não comeu, ele omitir que se Deus usou ele para ele ter este ministério, ele tem que levantar a mão para o céu, que nós não somos dignos, porque nós somos pastores, de ser melhor do que os membros. A mesma graça que entrou para mim, entrou para o membro. A mesma plenitude que o membro tem, eu tenho. A mesma adoção que a igreja está sofrendo agora, a adoção de filho, a adoção, irmão, quando a adoção é quando aquilo não está ainda em plenitude, não é uma adoção em plenitude, como diz o pastor Osmar, é uma adoção que Deus te deu para abrir o teu entendimento e tu compreender quem é Ele e quem é você, quem está em você. Quem é esta mensagem? Quem é Apocalipse 10, de 1 a 7? E quem é Apocalipse 10, de 8 a 11? Um revela, o outro esclarece. Agora vamos ver aqui a festa das trombetas. Agora, estes atos, Malaquias 4 e tudo isto em Hebreus, capítulo 13, 8, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele permanece eternamente. A palavra manifestada. Quando o irmão Brana fala a palavra manifestada, você pode ver que é a palavra manifestada em carne. A palavra manifestada é Deus escondido numa carne, era Deus escondido nele. Isto é exatamente o que ele declarou aos profetas. Aí ele vem, um profeta não quer dizer apenas um vidente. Um profeta não quer dizer apenas um vidente, né? O irmão Brana não era só vidente. Você sabe que vidente, até os macumbeiros, muitos deles são profetas do mal. Eles são videntes também. Eles têm sonho, eles têm visões, eles enxergam, têm um sonho sem dormir. Um profeta é aquilo. Um profeta não precisa dormir para ter visões. Nós precisamos dormir para ter um sonho, mas eles não. Eles sonham, eles têm as visões acordadas. E o irmão Brana diz, um profeta não quer dizer apenas um vidente ou um que prediz, quer dizer um revelador da palavra escrita. O que foi João? Ele foi um vidente? No natural? Não. Mas no espiritual foi. Aí é que está. Agora, por que ele é vidente? Porque a mente de Cristo estava nele, aquela mesma mente que desceu em Brana, aquele mesmo anjo forte, aquela cabeça desceu em Brana, materializou em Brana. Então Deus escondido em Brana, agora Deus vem e se esconde neste último aqui, chamado esposa, chamado Osmar Brana. Olha só, um vidente ou um que prediz, quer dizer um revelador da palavra que está escrita. Então, irmão, como é que esses ministros vão querer revelar uma coisa que não tem escritura para eles?
Aonde é que esses pastores que se levantam e dizem que vão fazer coisas que o pastor Osmar não fez, sabe o que está faltando para eles? Eles com humildade aprenderem, eles sentar e aprender para ensinar direito. É isso aqui. Se ele sentar e ouvir, mas sentar não com... Porque assim, irmão, Deus se esconde até na voz de João nesse CD, tu sabia? Que se um pastor ele senta ali para aprender, para entregar, para mostrar que foi ele, e não é uma inspiração de Deus, se esconde dele dentro do CD. Aí ele vem e prega errado. Eles têm uma dificuldade. Eu já passei por isso, irmão. Eu tinha uma dificuldade para posicionar, para sair de mim em 2010, para dizer que era um só homem, João. Aquilo era um sacrifício. Saía, mas quando veio eu apontava é Brana, porque eu apontava a mensagem de uma só pessoa para Brana. Eu não apontava para esse ministério aqui. Esse ministério aqui, que nasceu na América do Sul, eu não tinha isso. Eu não tinha esse entendimento. Aí agora eles têm uma dificuldade. Você sabe porque agora estão mostrando que é João? Porque foi batido. E eles têm medo de mostrar para o povo. Se eles não falar que é Osmar Brana, se eles não falar que é João, eles perdem o povo. Mas a igreja ela tem que ser enganada. A igreja é confundida pela esposa. Aquilo que está no homem está dentro do coração. Essa escritura está dentro do coração. Não só de João que estava, não só de Brana que estava, mas essa escritura de Apocalipse 10, de 8 a 11, estava dentro do quíntuplo. O quíntuplo não tem, pode ser pastor, pode ser mestre, pode ser evangelista, ele não tem dificuldade de apontar com quem ele aprendeu. Ele não tem dificuldade de dizer quem comeu primeiro. Não temos dificuldade. Não temos, porque aqui nós não queremos ser alguém. Este alguém que era para ser alguém não foram. Brana não foi este alguém. Só foi reconhecido por João. Este alguém que era para ser alguém só é reconhecido pela esposa. E essa mesma escritura que estava em Brana, Apocalipse 10, 7, não poderia estar dentro da vida de Apocalipse 10, de 8 a 11. Essa escritura de Apocalipse 10, 1, 7, tinha que ter um homem para Deus manifestar. Estava dentro da vida dele, essa escritura já nasceu dentro dele, sem ele conhecer Deus. Essa escritura em 1950, de Apocalipse 10, de 8 a 11, já estava dentro de Osmar em 1950, quando ele nasceu, para manifestar aqui no ano 2000. E essa escritura de ouvir estava dentro de você e veio manifestar depois desta partida dele. Aí você vai entender que é a mesma escritura, mas uma escritura é para comer e profetizar, e outra que está cumprindo em nós é para a gente ouvir e crer. É por isso que o apóstolo disse: vós sois cartas escritas e lidas por todos os homens, não escrita com tinta, mas pelo Espírito Santo em vossos corações. Apocalipse 10, de 8 a 11 está escrito dentro do teu coração. Apocalipse 10, de 1 a 7 estava escrito dentro do coração de Brana. Apocalipse 10, de 8 a 11 estava escrito dentro do Osmar Brana, que está escrito também dentro de cada um de nós para a gente crer. Não tem quem tire isso de nós. E essa escritura não é outra coisa a não ser o sétimo selo, que abriu os demais selos. Veja que os demais anjos, os 6 anjos ficaram, só quem desceu foi o sétimo, porque o sétimo anjo era o que estava na terra. O sétimo anjo estará na terra no tempo da sua vinda. Aquele sétimo anjo da constelação, que era a representação do irmão Brana, dentro dele tinha o sétimo selo, que é Cristo, porque o sétimo selo traz ele de volta.
Então todo aquele selo estava dentro de William Branham. Cristo os selos, para manifestar, para revelar, porque ele não podia sair daquilo, porque essa escritura estava dentro dele. Porque você não pode negar isso? Porque essa escritura está dentro de você, está dentro de nós. Porque João não sabia expressar outra coisa, pregar outra coisa além disso. Quando ele entrava nesse assunto, aquilo fluía naturalmente, era porque já era dentro dele, estava selado dentro dele, está selado dentro de nós. Não tem concílio de pastores, pode acabar com todos os nossos DVD e a voz do pastor de dentro do YouTube, pode queimar, pode fazer, vão lá, faz o papel de vocês, mas essa escritura está dentro do coração da amada dele. Você crê nisso? Vamos ver aqui mais um pouquinho. Olha, um profeta não quer dizer apenas um vidente ou um que prediz, quer dizer um revelador da palavra que está escrita. Opa, não quer dizer um vidente ou um que prediz, mas um revelador. O que foi que João revelou? O que Branham foi proibido de explicar. Branham revelou, foi proibido, mas tinha que ter Apocalipse 10, do 8 a 11, que engoliu, comeu esta revelação com força mesmo. Ele comeu. Não deu náusea nele não. Ele não botou o dedo na goela, como muitos que vieram da África. Muitos agora estão vomitando, estão colocando o dedo lá na goela e querendo vomitar porque está enjoando. A noiva não, a noiva ela sente, ela sofre esse amargo. Os próprios irmãos que era para crer, os próprios familiares que era para crer. Isso é o amargor, isso é uma dor para nós, não é verdade? Não é muito melhor você ter uma filha ou um filho? Eles podem estar na situação que tiverem, mas eles, papai, eu creio nisso, eu não dou conta. Eu tenho um irmão que eu não vou falar o nome dele, nem vou contar a situação dele, mas ele chora. Ele conversava muito com o pastor Osmar, e agora ele descobriu meu telefone. Ele diz: pastor, eu sou desse jeito. E conta dele não, ele fala tudo da vida dele. Eu sou desse jeito, mas eu creio. E entende tudinho que está acontecendo. O que é isso? É porque essa escritura está dentro dele. E na hora certa Deus liberta, na hora certa Deus tira. Porque Deus é Deus, um revelador da palavra. Agora vamos ver um revelador da palavra escrita em sua própria vida. Suas próprias obras revela e vindica a palavra deste dia. Então o que era que estava escrito em Branham? Apocalipse 10, 7. E o que foi que ele fez? As obras revelaram, manifestaram o que ele era. E Apocalipse 10, do 8 a 11 revelou o que ele era. João não poderia fazer outra coisa a não ser comer. E nós, como ministro, eu sou agradecido a Deus. Você não é agradecido a Deus, meu irmão? De eu poder crer nisso, de poder isso ser esclarecido dentro de mim, dentro do meu coração. Você não é agradecido de poder entender tudo isso? Tem muitas pessoas que ficaram confusas. Olha, irmão, se nós não tivéssemos esse CD gravado, eu procuro para ver se eu acho um por aqui, sempre eu esqueço. Se a gente não tivesse esse CD gravado em áudio, em vídeo, nós estaremos perdidos. Porque se ele não grava, se ele não armazena, a gente ia querer correr e provar na mensagem do irmão Branham, mas não era para nós. João comeu e deixou gravadinho para a esposa. Por quê? Porque já estava gravado dentro do nosso coração. A tua mensagem escondi, Apocalipse 10, de 8 a 11, gravada dentro do nosso coração, não com tinta, mas pelo Espírito Santo, pela voz de João. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.